vamos fazendo, o que der deu, sem expectativa, porque isso mexe muito a expectativa de ficar, quantos folículos? Mas eles vão ser bons ou não? Vai fazendo enquanto você consegue, enquanto você dá conta. Poxa, mas não tem como saber se eu vou ter dificuldade lá na frente pra engravidar? Não tem, né? Não tem como Exato. saber nada Não tem nesse como caminho, prever a essa infertilidade. jornada. É muito difícil você prever a infertilidade. Olá, sejam muito bem-vindas ao Parto em Pauta. Hoje estamos aqui com a doutora Paula Marim, Olá. especialista em reprodução humana, certo? Exatamente, Érica. E com a obstetriz Bianca Rocha, para falar sobre um assunto muito interessante, que é o congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. É um assunto que está em alta, né? Super em alta. E nos últimos anos a gente tem só observado o aumento do número de tratamentos de congelamento, que eu fico muito feliz, né? Porque realmente eu acho que para a mulher moderna o congelamento de óvulos é uma técnica que tem que fazer parte da conversa, da rotina, do assunto ali da mulherada, né? E que eu acho muito interessante, que é algo que a gente não se falava muito antigamente, né? E agora, assim, com a mulher, enfim, com esse nosso empoderamento, que a gente tá saindo para trabalhar muito, às vezes a gente deixa para ter o filho um pouco mais tarde. E aí, como a gente não conversava muito sobre esse assunto, pode ser que quando desse aquele start, tipo, pô, agora eu tenho meus, sei lá, 38, 40 anos, eu quero engravidar, mas poxa vida, e aí, o que eu faço? Então, eu acho que hoje vai ser super interessante a gente debater esses pontos aqui, para entender como é que funciona esse processo. E hoje também a Bianca tá aqui, porque ela acabou de passar por esse Tô procedimento. aqui não como profissional, tá? É como alguém que passou por essa experiência agora. E quando me deu esse clique, você tá falando assim, agora se fala muito sobre isso, mas as pessoas ao meu entorno e as minhas amigas, as mulheres à minha volta, nenhuma sabia do que se tratava. Nenhuma. Então assim, mas eu preciso fazer um exame? Mas e será que isso é pra mim também? Então eu tive que fazer ali uma evangelização de todo mundo sobre o que é congelamento, pra que serve, quem que precisa fazer, porque ninguém ao meu entorno conhecia. Agora você pode indicar aqui a gente, Por isso olha, que eu tô assiste aqui. lá, não é? Mas é por isso mesmo, é um assunto, assim, de utilidade pública, entendeu? Então, vamos entender. Eu achei interessante também, eu quis trazer esse assunto, porque tem vocês vão ver, acho que se não me engano, na semana que vem, ou daqui 2 semanas, vai ao ar o programa em que 2 mulheres, é um casal, e elas engravidaram. E Casal homoafetivo que fez tratamento de fertilização. E aí, uma cedeu o óvulo, a outra engravidou. Útero. Né, com o embrião. Na verdade, o embrião. Então, enfim. Deve gente, ser, na verdade, óvulo de uma com útero da outra, usando o útero sêmen da de outra. doador. Isso Provavelmente mesmo, é isso, foi né? isso, gente, olha só. E aí eu achei muito interessante, falei assim, gente, vamos nos aprofundar nesse assunto, porque eu acho que deve ter muita gente ficando com dúvida, né, em relação a isso. E aí, enfim, doutora, para começar, assim, que eu acho que é interessante entender como é que funciona esse congelamento dos óvulos, né? Por que algumas mulheres fazem isso? O que leva a mulher a querer congelar? Enfim, como é que funciona esse processo? Primeiro assim, vamos falar, o que é congelamento de óvulo, né? Congelamento de óvulo é uma técnica usada pelas mulheres que querem postergar a maternidade para que elas possam preservar a fertilidade. Então, existem várias técnicas ali de preservação de fertilidade para a mulher. Então, a gente fala de congelamento de óvulo, congelamento de embrião, congelamento de tecido ovariano, que deixou de ser experimental em 2019 pela Sociedade Americana de Reprodução. Mas o que é realmente, o que a gente mais faz, e o que é mais fácil de se fazer na rotina, é o congelamento de óvulos. E o congelamento de óvulos, ele tem principalmente 2 indicações. Primeira indicação foi a indicação lá atrás. Ele surgiu para congelar óvulos daquelas pacientes, principalmente oncológicas, daquelas que tinham necessidade, por causa de quimioterapia, de radioterapia, de preservar a fertilidade. Porque a gente sabe que quimioterapia e radioterapia têm um potencial enorme de acabar com a reserva ovariana. Então surgiu lá atrás, foi aprovado em 2012 pela Sociedade Americana de Reprodução para ser usada como técnica de preservação. E aí, conforme foi sendo usada e a gente foi melhorando a técnica, isso é importante, você falou no começo, que a gente não falava antes sobre isso. Mas tem 2 motivos principais. Um deles é isso, a gente começou agora a ficar mais empoderada, né? A mulher moderna começou a assumir mais o controle do próprio corpo, começou também a postergar mais a maternidade, então a gente começou
a se dedicar à carreira, se dedicar mais, ou mesmo só à liberdade, né? A gente, mulher hoje em dia quer ser livre, enfim, quer ter sua própria vida, independência, enfim. Quer escolher quando Quer engravidar. exato. Eu não preciso engravidar agora de acordo com o meu relógio biológico. Tá dando né? horário aqui, o tempo, né? Exato. E o segundo motivo também, Érica, é que, na realidade, melhorou-se a técnica na última década. Até então, uns 10 anos atrás, a técnica era ruim de congelamento de óvulos. Então, ali, você oferecia para a paciente uma chance muito baixa de sobrevivência do descongelamento. A gente nem ficava muito animado de oferecer, era o que a gente tinha. Então, nos casos oncológicos, era o que tinha a oferecer. Hoje em dia, não. A taxa de sobrevivência do óvulo é altíssima ao descongelamento. O resultado é cada vez melhor, a técnica é cada vez melhor. Então, isso fez com que a gente pudesse oferecer cada vez mais para a mulher. Então, hoje em dia, é isso, assim. Acho que cada vez mais as mulheres têm feito, né? Quem faz, comenta com as amigas, né? Que ficam interessadas e vão querer saber mais, e aí... Porque a maioria das mulheres que eu conheço que fizeram congelamento, elas fizeram, mas para já fazer a FIV, a fertilização, né? Pouquíssimas eu conheci que só fez o congelamento e falou, ó, fiz como um seguro, um backup. Se um dia eu precisar, já tá lá. A maioria que eu conheço já fez e já foi para fertilização. Eu vou retomar um pouquinho o meu ponto, né? Eu também conheço mais esses assim, casos. né? Tem as duas indicações, na verdade. Então, a primeira indicação clássica foi essa de preservação de fertilidade para casos oncológicos. A gente fala que é a indicação médica, de urgência. E a segunda principal motivo ali de congelamento de óvulo é o que a gente chama de social ou eletivo. Que é a paciente que vai fazer isso porque ela não quer engravidar agora. Não porque ela tem alguma condição clínica, alguma doença, ela só porque ela não pode engravidar. E tem também o congelamento que é feito nesses casos de paciente que vai fazer FIV, que vai fazer a fertilização in vitro, que precisa congelar por algum motivo, não pode fazer embrião agora, enfim, que congela. Mas o que a gente tem visto realmente crescer é o congelamento que a gente chama de eletivo. Esse congelamento das pacientes que querem postergar a maternidade por razões aí que a gente já comentou, né? Por razões sociais. No seu caso, Bi, como é que foi, assim? Porque, como você acabou de dizer, que no seu caso não era para fazer uma FIV logo assim logo na sequência, como é que foi essa sua que despertou essa sua vontade de fazer o congelamento? Então, eu sempre tive um ciclo menstrual muito irregular. Ele era muito curto e eu tinha um sangramento que era numa pouca quantidade. E isso sempre me deu uma sensação de que tinha alguma coisa de errado. Não sei por quê. Sabe aquela nossa intuição que tem alguma coisa de errado com o nosso corpo? Alguma vozinha que fala, nossa, mas eu sangro muito pouco. Mas, meu ciclo é de 19 dias, 20 dias. E às vezes eu tinha escape de sangramento no meio do ciclo. E aí eu falei, tem alguma coisa. E foi deixando passar. Até que no final do ano passado eu cheguei para minha ginecologista, que é a Fabiana Garcia. Manda um beijo pra ela. Beijo, Fabiana Garcia, maravilhosa, você é incrível. E eu falei para ela, Fabi, não sei o que é, mas isso tá muito esquisito. Olha os meus ciclos. Aí comecei a anotar todos e mostrar para ela. E ela falou, bom, vamos fazer uma avaliação dos seus hormônios. Aí a gente fez uma avaliação no início do ciclo, né? Colhi hormônio, no meio do ciclo, no final do ciclo. E aí ela olhou e falou, olha, tem algumas alterações, né? Existem algumas alterações aqui dos seus hormônios, mas nada que me indique o porquê do seu ciclo estar assim. Eu quero pedir para você fazer um ultrassom que vai contar quantos folículos você recebe no seu ciclo, né? Os folículos são as estruturas que podem se tornar óvulos, né? Então, todo ciclo a gente recebe folículos, os ovários, e eles são potenciais óvulos, né? E cada mulher tem uma quantidade ali de folículos que ela precisa receber, né? Para ser saudável, para saber que a reserva ovariana dela tá ok. E aí ela falou, eu vou fazer uma contagem, preciso fazer a contagem dos seus folículos. E também me pediu um outro exame que se chama antimileriano, que ele vai fazer uma dosagem dessa reserva de quantos folículos a gente tem, que vão se originar, que podem se originar em óvulos. Quando eu fiz este exame, assim, era para eu ter 10 folículos em cada ovário. Eu tinha 2, 1. O meu antimileriano, eu lembro que ali a referência do laboratório era entre 1 e pouco e 2,20. Essa era a referência. O meu era 0,09. Meu antimileriano. Ou seja, era uma indicação de que a minha reserva ovariana era muito, muito baixa. Quase de alguém que está entrando na menopausa.
E aí a Fabiana falou assim: você tem histórico de alguém infértil na sua família ou de menopausa precoce? Aí na hora eu falei: minha mãe entrou na menopausa com 39 anos. E aí ela falou assim: olha, eu vou então te encaminhar agora para um profissional que seja especialista em reprodução, pra gente ver o que a gente pode fazer. E aí fui, conheci a doutora Priscila Lima, também quero mandar um beijo. A doutora Paula conhece a Pri. Uhum. Ela é maravilhosa, fantástica, eu amo, vou sempre amá-la para sempre, porque ela me explicou, então, tudo o que estava acontecendo comigo, que não tinha uma causa do que estivesse acontecendo com o meu corpo, não tinha nada causando aquilo, eu era assim, né? E aí ela me deu, então, a possibilidade de fazer o congelamento de óvulos enquanto eu ainda tenho. Porque a tendência é que a cada ano que passa, a minha reserva vai diminuir cada vez mais. E talvez lá na frente, se daqui 5 anos chegar um momento que agora eu quero ser mãe, talvez seja muito, muito difícil para eu engravidar naturalmente. Então, o que ela me sugeriu? A gente congela já os óvulos que você ainda tem, são poucos, muito poucos, mas a gente vai congelando e já deixa isso de um seguro. Ela falou, não é uma garantia. Né? Na verdade, no processo todo de congelamento, eu entendi que nada nunca é uma garantia de como vai ser, né? Mas pelo menos aumenta sim, a chance, né? sim. Você consegue ter uma possibilidade maior quando você decidir. Ela falou assim, não é que você não vá conseguir engravidar naturalmente, mas se você demorar muito tempo, pode ser que seja mais difícil, né? Pela quantidade de óvulos. Entendi. E foi isso. Eu acho importante a gente falar um pouquinho, na verdade, 2 coisas aí importantes em relação à sua história. Uma delas é o papel do ginecologista nessa história toda, né? Como a gente está falando aqui, cada vez mais as mulheres elas estão se informando sobre o congelamento, né? Sobre a preservação de fertilidade. Mas mesmo assim não é ainda um conhecimento de todas. Não. Então o papel do ginecologista é muito importante, porque alguém tem que ir lá e acender a luzinha amarela de alerta. Essa mulher aqui tem indicação de procurar um especialista em reprodução. O que eu enxergo na clínica, as pacientes que chegam para esse tratamento, a maior parte já vem indicada a ginecologista e é uma parcela pequena que vem por interesse próprio. Ela foi lá, ela buscou diretamente o especialista em reprodução para fazer o congelamento. Isso é mais difícil. Geralmente, precisa o gineco. Ele tem que ir lá e fazer essa mulher aqui, ela tem que fazer um rastreamento agora. E quando que você tem que fazer, então, né? Esse encaminhamento, quando é que a gente tem que se preocupar com reserva ovariana? E é o segundo ponto da sua história que eu acho importante. Menopausa precoce na mãe, tem histórico familiar, é importante que a gente investigue nas filhas. Então, as filhas têm componente genético de menopausa precoce. O que é menopausa precoce? Antes dos 40, né? Então, tem componente genético. Se a mãe tem, a gente tem que investigar nas filhas, pelo menos 10 anos antes. E como que a gente investiga a reserva ovariana, né? Então, é importante falar isso. Primeiro, reserva ovariana tem 2 componentes, quantitativo e qualitativo. O quantitativo é isso. É aquele esgotamento, a gente diferente do homem, né? O homem produz novos espermatozoides a todo momento. Que raiva disso. Que dá. Exatamente. A cada 70, 90 dias, tudo renovado, né? Que é o ciclo do espermatozoide. A gente não, a gente nasce com estoque que vai sendo usado ao longo da vida. A gente nasceu aqui, cada uma de nós com um estoque diferente. Já vi que você deve ter nascido com menos folículos, porque você está esgotando antes. Nós duas aqui também, número diferente. E o que a gente tem que ver, então, num determinado momento da fase da mulher, como é que está a reserva ovariana dela, né? Então, aquela mulher, a partir dos 30, a gente começa já a enxergar que aquelas pacientes que nasceram com menos vão começar a apresentar já baixa reserva do ponto de vista quantitativo. Talvez seja o momento de começar a rastrear, né? Em algumas pacientes, a gente tem que começar a pensar. Tem alguns sinais de encurtamento de ciclo, né? Que é um sinal de diminuição de reserva. E como é que a gente avalia? Contagem de folículo antral e antimileriano. Na dúvida, eu sempre falo, na dúvida, procura especialista em reprodução. Tá na dúvida? Deu aquela pulguinha atrás, procura, tira essa isso que eu ia te perguntar. Não deveria ser pesquisado em toda mulher? Assim, chegou nos 30 anos, ter a oportunidade de, vai lá fazer um antimileriano pra ver? Virar rotina, por Isso, exemplo. Virar porque um escaneamento ali, fazer parte do... Eu tive essa luzinha. Rotina Eu tive essa luzinha de olhar pro meu ciclo e sentir que tinha alguma coisa de errado, mas... Né? Será que todo mundo não poderia fazer essa pesquisa pelo menos uma vez? Fez 30 anos, faz lá um exame. Não é recomendado? Não é recomendado. Não? O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia não recomenda o antimileriano de rastreamento aí para todo mundo. Só que isso é uma recomendação deles, né? No fundo, eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar uma checada aí. A partir pelo menos dos 30 anos. Quem teve a mãe com menopausa precoce, uns 10 anos antes
da menopausa da mãe, né? Tem um fator ali de risco, poderia ser Isso. indicado, Então né? é isso, eu acho que o gineco tem que estar bem atento e a paciente agora também tem mais a informação, né? Então pergunta para o seu gineco, será que não tem que dar uma olhada na minha reserva? E aí, será que eu não tô com... Eu não quero engravidar agora. Não, e agora tem um recurso super interessante que são os aplicativos, né? Que a gente coloca lá. Eu mesma ontem tava ali assim, eu tava com isso aqui. Eu coloquei lá, faz 10 dias. O que aconteceu? Para aquelas que querem e não querem engravidar, né? O aplicativo. Lógico. Eu caí um pouco em desespero, porque eu falei assim, o que aconteceu aqui? Mas, enfim, é o que eu queria falar, que justamente a tecnologia, esses aplicativos, enfim, eles ajudam muito você a ficar mais de olho no seu ciclo. Muito. Que dia que é o provável, que dia que não é, se tá curto, se tá longo, se Tem uma mudou. consciência, né, corporal de você saber, então, ó, esse é o momento do ciclo que eu sei que eu fico mais triste. Ou que eu vou brigar mais. Então, eu acho que isso até faz a gente passar de uma maneira mais leve pelo nosso ciclo, né? Não, e tem o bulbo cervical também, que fala tanta coisa pra gente. É uma coisa. Então, olha lá, hein? Olha, esse dia aí. Mas assim, bom, enfim, muito interessante. E aí eu queria entender uma coisa, assim, por exemplo, quais são os passos que a mulher ela tem que percorrer a partir do momento que ela decide que ela quer congelar os óvulos? Assim, Então, primeiro ela tem que procurar o especialista em reprodução. Esse é o primeiro ponto. Então, ela vai chegar no especialista, seja pelo encaminhamento da sua gineco, se ela já tiver levado isso à gineco, ou por uma procura espontânea. Então, ela procura o especialista em reprodução. Lá a gente faz uma primeira consulta e avalia exatamente a reserva ovariana. E é isso, esse principal momento ali da consulta, é a avaliação de reserva ovariana, antimileriano e a contagem de folículo antral. E a gente, então, desenha uma estratégia. Vou falar um pouco também sobre número de óvulos, que é importante. Ela, por exemplo, quantitativamente, deve ter conseguido um número pequeno. Você tinha uma reserva diminuída. A gente tem que definir, antes de começar qualquer tratamento, Érica, eu sempre falo, é importante a gente alinhar a expectativa. Né? Senão deve ser muito frustrante. Não, né? Muito. Ainda mais porque fala com aquela amiga que fez que conseguiu 20. Que fez um processo ali, não sei o que, 10. Aí você fala, poxa, mas o meu veio 3. Isso, exato. Aí você fica naquela ansiedade. É importantíssimo. Antes de qualquer tratamento, alinhar a expectativa. É falar, olha, a sua reserva é ruim ou sua reserva é boa, enfim, olha, a gente espera isso, aquilo para você. Qual que seria uma meta legal? Então, o que a gente fala? Geralmente até 30, 35 anos, uma meta legal é ter uns 15 óvulos. Mais velha, uns 15, 20 óvulos. Enfim, isso de uma forma bastante geral, né? Mas, aquela coisa, tem o cenário ideal e o cenário possível, né? Se você tem ali seus 3 óvulos... Seus 3 folículos, você vai conseguir 3, 4 óvulos. 3 babies. Olha, eu vou te falar você vai congelar nenhum. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas enfim, eu acho que já vou dar uma pincelada. Quando a gente congela, a gente tem que usar esses folículos antrais, né? E se a mulher tem 3, 4, você vai conseguir no máximo o quê? 3, 4 óvulos. Pra você conseguir 15, ela vai ter que fazer vários ciclos. São 5, né? Vai ter que fazer uns 5. Vai ter que fazer, exato, vai ter que ir submetendo. Né? Ela pode, tudo bem, falar, não, com 3, 4 eu tô feliz. Sei lá, se eu tenho 10, 20% de chance, melhor que 0, melhor do que não ter nada. E é isso, é muito individual, né? A gente fala que a gente tem umas metas de 15, porque a gente fala que a gente quer pelo menos uns 70, 80% de chance de gravidez no futuro. Mas, se isso não é viável, seja por um motivo financeiro, de custo, ou por um motivo psicológico, porque isso também pode levar a mulher né, a um estado assim, né? Bem difícil. Fica muito sensível psicologicamente, porque a gente mexe num tema que pode doer, né? Não, dói muito. Muito. Eu queria, muitas querem estar grávidas e não podem naquele momento, ou porque não tem parceiro. Isso remete a uma história do passado. Exatamente. Outras carreira, e elas queriam estar grávidas agora, então aquilo ali mexe, né? Aquilo ali mexe. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de falar com congelamento. Quando eu comecei a minha conversa, né, e o meu planejamento, como você falou, a gente tem que traçar uma estratégia, né? A doutora Priscila, ela falou, olha, eu acho que você vai precisar de 4 ciclos de congelamento. Eu falei, imagina, não, eu vou fazer em um só, vai dar certo em um só, né? Você fez quantos? Eu fiz 4. Não, e ainda não atingi a quantidade. Eu consegui 5. Depois dos 4? Eu consegui, no meu primeiro ciclo eu consegui 2. E depois um. Aí depois um. E assim, depois ela me falou, olha, esse primeiro que você conseguiu 2, eu acho que foi sorte. Eu acho que a gente só vai conseguir de você de 1 em 1. É que a gente tá contando aqui com um relato de alguém que realmente tem uma reserva muito baixa, né? Ela tem um histórico de menopausa precoce na família.
Em geral, você tá com, desculpa, 32 anos. 32, não é isso que a gente observa com 32 anos. A gente fala justamente para Muito procurar premiada. entre 30 e 35 anos, né? Que entre 30 e 35 costuma ser ótimo. Não, assim, e aí no início... Não é quando ela- regra isso, tá? Quando Não. ela me falou isso, que eram 4 ciclos, eu falei, imagina, eu não vou fazer 4 ciclos, mas nem de jeito nenhum, jeito nenhum. jeito nenhum. E aí, quando no primeiro eu consegui 2, não, eu fiquei muito mal, eu muito imagino mal, que o baque assim. psicológico É um deva- baque, e é o que você falou, assim, você fica pensando, cara, já tá sendo difícil agora. Será que eu vou conseguir mesmo ser mãe? Será? Quando que eu vou usar isso, né? Quando que eu vou usar esses óvulos? Será que no momento que eu for usar meus óvulos, eu já vou ter alguém que seja, que eu confie? E aí começa. Começa. E aí Que começa. eu confie de verdade pra ser mãe, e aí como é que vai ser? E aí você começa a planejar uma coisa que não se planeja, que é ser, assim, o dia que eu vou ser mãe. É muito difícil. É muito difícil. Você tinha me perguntado das etapas, então eu vou retomar um pouquinho. A gente falou então de alinhamento de expectativas, e aí a gente começa então o planejamento de estímulo ovariano. A estimulação ovariana é a primeira etapa do tratamento. Então, o que a gente fala? Faz essa consulta, alinha expectativas e traça estratégia. Olha, vamos lá, 1, 2, 3 ciclos. Eu gosto sempre de começar com tudo alinhado. Justamente porque é isso, porque a gente tem os altos e baixos, e se acontecer um baixo, fala, não, tudo bem. Tem mais Tava um esperando, ali. ok, tá tudo certo. E aí, geralmente o ciclo começa quando menstrua. No ciclo menstrual, no fluxo menstrual, os primeiros 3 dias do fluxo. O paciente vai no consultório, a gente faz ultrassom, faz a contagem de folículo antral e começa as medicações por via subcutânea, geralmente. Pode ser por via oral também associado. É medicação, aquela engolida de insulina fininha, começa mais ou menos 10 a 12 dias de medicação por via subcutânea. Essa etapa é chamada de estimulação ovariana. E a gente vai monitorando ali na segunda semana de uso, essa aplicação é diária, mas na segunda semana a gente começa a monitorar o crescimento desses folículos por meio do ultrassom transvaginal. 2, 3 consultas ali na clínica para que a gente consiga enxergar o crescimento dos folículos. Isso cada etapa. Na primeira. É a primeira etapa que é a que toma mais tempo, mais ou menos uns 11, 12 dias. A paciente, então, depois de uns 11, 12 dias, já terminou a primeira etapa da estimulação, os folículos estão grandes e a gente, então, agenda a aspiração folicular. Segunda etapa, então, que é a aspiração folicular. A gente leva para o laboratório de embriologia com o anestesista, ela vai lá receber uma sedação leve, não é aquela com tubo, nada, é uma sedação leve, só endovenosa, propofol, basicamente. Ela dorme, é um procedimento rápido, mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, ela já acorda, né? Entre chegar e ir embora da clínica, do laboratório, dá ali umas 2 horas. E a gente faz um ultrassom, eu faço um ultrassom transvaginal, igual que a gente faz de rotina. Uhum. Só que eu acoplo a esse ultrassom uma agulha ali de 30 centímetros. Essa agulha, essa agulha vai perfurar. Gente, Isso. não sabia. Essa agulha vai perfurar o fundo do saco vaginal lateral e vai chegar na pelve por essa região da vagina. E eu vou aspirando, eu vou sugando cada um desses folículos que cresceram da estimulação. E no que eu sugo, vem o óvulo, eu entrego os tubinhos para o embriologista e o embriologista vai contando. 1, 2, 3, e aí vem a terceira etapa, que é o congelamento, que cabe ao embriologista. Ele vai ver os óvulos e vai congelar pelo método de vitrificação, que é o congelamento rápido, que foi essa técnica que melhorou muito a taxa de sobrevivência e a técnica do congelamento. Gente, esse processo... E tem que ver que eu ficava na expectativa, quando eu fazia as minhas captações, à tarde ela ainda me ligava para saber se eram óvulos maduros. Isso. Porque não adianta ser um óvulo que não é maduro, que não vai ser potente realmente para fazer uma fertilização, né? De se tornar um embrião. Então eu ainda ficava na expectativa de à tarde ela me ligar e falar, ó, Bi, era maduro mesmo. Eu tive... na minha segunda captação, como na primeira eu captei 2, na segunda, tá certo, eu vou ter 2 de novo, né? Tenho certeza. E aí, eu tinha 2, olha só, eu tinha 2 ali nesse monitoramento de quantos, né, óvulos eu tinha durante a estimulação, tinham 2 só aparecendo, que estavam crescendo. E aí, quando ela fez a captação, eu falei, os 2 vão dar certo, né? Aí ela me ligou e falou, só um é maduro. A gente fala que a gente tem o funil da reprodução humana, né? Então, o número de folículos ali nos ovários, na hora que eu for estimulá-los, são todos que vão crescer? Não são todos. Desses que crescem, são todos que saem na aspiração? Não. Desses que saem na aspiração, são todos que são maduros? Não, 70%, 80% de maturidade. Aí congelou. No que vai descongelar, são todos que vão sobreviver? Não, uns 85%, 90%. Tem que ter uma reservinha, né? Por isso que a gente fala, quanto mais a gente começa ali, quanto maior número que a gente começa, mais tranquilo a gente vai ficar.
para chegar no final do funil mais tranquilo. E é uma coisa que Né? você tem que ir, assim, você tem que ir fazendo, sem expectativa, sabe? Porque é isso, assim, você não tem garantia do quanto você vai O que ter. que é importante, eu acho, que a gente fale aqui, é o timing de se fazer, né? Isso é muito importante que as mulheres tenham em mente. O ideal é que se faça, a gente está falando muito de quantidade, você está falando de 5, 4, a gente está falando do componente quantitativo, mas tem um componente qualitativo da reserva que é importante. A qualidade do óvulo, ela não é contornável com uma quantidade. Você não tem uma quantidade, você vai lá, você faz 5, 6, 7, 8, 9 estímulos, você consegue um número legal, ok. Mas e a qualidade? Quanto A mais qualidade, jovem... quanto mais jovem, sim. Até 35 anos, a qualidade é boa. A partir dos 35, principalmente a partir dos 38 e muito mais a partir dos 40, a qualidade do óvulo vai lá embaixo. O que é qualidade de óvulo? A capacidade que esse óvulo tem de formar embrião normal, embrião cromossomicamente normal, geneticamente normal. E você enxerga, então, a partir dos 35, isso diminui. Então, o legal de se fazer é antes que você tenha essa perda de qualidade. Então, é ideal que a mulher procure ali o tratamento antes dos 35. Poxa, Paula, mas tenho 37 agora, não vou fazer? Vai fazer, lógico, ainda dá. Faz. Eu tenho Ainda boa dá. quantidade, mas eu ainda tenho qualidade, né? Por ter Não, 32 você tem, anos. exato, você Pelo tem. menos isso, Mas a né? mulher com 37, ela pode fazer. Muitas vezes o que ela tem que fazer? Muitas vezes ela tem que congelar um pouco mais de óvulo para compensar a falta de qualidade. Então, é isso. Ela pode fazer com 37, ela pode fazer com 38. A gente vê ali mulheres de 40 anos que querem fazer. Sim. Contanto que ela tem ali quantidade para compensar a falta de qualidade, porque você vai precisar de um Desse funil. N Esse muito funil maior é duro. inicial. Se ela tiver fôlego para aguentar mais estímulos, ok. Contanto que tudo seja conversado, né? Isso tem que ser alinhado. E a mulher tem que ter em mente que é legal, a gente tem que congelar óvulo de qualidade, né? Então, quanto mais qualidade, mais jovem, melhor. Poxa, então qual que é a idade melhor para fazer? Porque quanto mais jovem, melhor fazer com 20 anos. Sim, mas você sabe, com 20 anos você vai querer fazer? A vida é muito dinâmica. Pois Pô, é. a chance de você usar com 20 anos é super baixa. Então, isso também tem a questão do tipo, quanto tempo ele pode ficar congelado? Porque também não adianta nada você fazer negócio com 20 anos e usar daqui. Não estão. Então, A não perder de sei. vista. Agora é perder de vista. O que acontece é o seguinte, como eu falei, a técnica é nova, é razoavelmente nova ali, é quando melhorou a técnica, né? A gente tem bebês nascidos de óvulos congelados de até 14 anos. Só que de técnica antiga. O que a gente vai ver agora, e cada vez tem sido mais feito, que a promessa é que esse número aí, essa E idade, cada vez cada mais. vez aumente mais. Cada vez mais a gente tenha bebê nascido de 14, 15, 20 anos. Porque é isso, a gente tem cada vez feito mais. Tá congelado lá, né? Tá mantido. E a gente vai ver as sua- mulheres agora indo buscar, né? Depois de 10, 15, 20 anos. Então, esse número... É possível que tenha uma pequena perda de qualidade com De acordo com o muito passar do tempo? tempo. É possível sim. Mas é ok, assim, nada que realmente comprometa e fale, não faça. Não, e mesmo porque também, por conta da idade, que às vezes a gente tá buscando a partir dos 30, dos 35, muito difícil, né? Que a gente vai usar, sei lá. Pra ter gás pra ter filho com 55, 60 anos é duro, hein? difícil, né? É verdade. Aquela Erika. assim, só a Cláudia Raia mesmo. Pra ter Mas pique ali. Mas eu vejo muitas mulheres, tipo, acima dos 40 anos ali. Muitas mulheres hoje chegando no meu consultório já grávidas que passaram por todo esse Sim, Mas processo. depois dos 50... Não, É dos duro. 50 não, mas dos 40 tem aparecido bastante. É duro. Não, eu tenho 3 filhas, né? Nossa senhora. Precisa de energia, viu? Precisa. Precisa de energia. Já deu. Não, tá bom, tá ótimo. E o que eu ia perguntar agora? Com relação, por exemplo, você comentou já a questão da quantidade, né, que costuma, geralmente 80%, mais ou menos, que costuma, depois desse descongelamento, que costuma... Não, depende do número que você tem. Depende do... Ah, O que depende? A chance de você ter gravidez no futuro depende da sua idade, né? Da idade dos óvulos ao congelamento e do número de óvulos que você tem. Então, o que a gente fala ali? A mulher abaixo dos 35 anos, se congela uns 15 óvulos, ela vai ter algo em torno de uns 80%. Ok. mas ela pode pensar em descongelar por etapas, talvez? Pode. Ela pode descongelar quanto ela quiser, né? Ela pode descongelar. Se ela tem 15 ovos, ela pode fazer 2 descongelamentos de 7, um de 7, um de 8? Pode. Um de 8, um de 7? Pode. Né? O que ela vai ter ali, quando ela for fazer o tratamento lá na frente, o que vai acontecer? Se ela optar por descongelar só metade, ela vai descongelar e vai pagar. É isso. Quando descongela, o que a gente faz? Vai ter que fazer uma fertilização in vitro. Basicamente é isso. Lá na frente, eu quero usar. Como é que vai... O que vai acontecer? Sêmen vai ter que ser injetado, seja ele o sêmen do parceiro que ela arranjou, então ela quis só fazer uma produção independente e vai fazer com sêmen de doador. Vai injetar o espermatozoide dentro do óvulo. E aí, essa fertilização vai acontecer. A gente tem ali
Metade sendo fertilizado, pode ser que ela tenha 2 embriões. Se não der certo com esse 2 embriões, ela vai ter que fazer uma nova FIV com o outro, com os que sobraram. É mais uma questão de custo, né, Érica? Que são 2 FIVs. Se eu posso descongelar tudo junto, conseguir todos os meus embriões e acabou. É que às vezes também tem aquela questão do planejamento familiar. Se eu descongelar tudo de uma vez agora, como é que eu faço? Eu consigo ter, tipo, um bebê agora, o outro Aí você daqui? congela os embriões. Aí o embrião. Então, interessante essa pergunta. Fica um Frozen lá, seu, congelado. Então, porque assim, por exemplo, você congela os óvulos, aí você depois, eles descongeladinhos ali, bonitinho, depois você congela o embrião? Isso, exato. De novo? Congela de novo? Então, sei lá, você conseguiu dos 15 óvulos, vamos supor que você tenha conseguido, 4 ou 5 embriões, né? Fazendo ali uns 30% de fertilização. Uns 4 embriões que você conseguiu. Você coloca e congela os 3. Aí você quer, vamos supor que deu certo no primeiro. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, você vai lá e descongela mais um e coloca o outro. Você vai congelando. Por isso que assim, tem que pensar, né? Pode seguir essa estratégia de congelar sua metade, descongelar metade, fazer fertilização da metade. Porque qual que é a vantagem? Você não tem muito embrião congelado. Porque tem esse lance, né, deixar muito embrião congelado. Tem algumas questões tem a religiosas. perda também depois, né, ou não? Não. Do quê? Não, por exemplo, depois você descongela o embrião também, não tem uma questão de... Não, sobrevivência hoje em dia de embrião a descongelamento é fantástica, é mais de 97%. Que é melhor bonitinho. do que de óvulo, Mas inclusive. a FIV pode não dar certo, é isso. Pode não dar certo, exatamente. lógico. Funil, né? É o funil que perdas nas etapas do processo. Gente, mas esse funil não acaba. Não acaba, Érica. É isso mesmo. E você tocou num ponto super interessante, que tem a ver com relação ao valor. É um valor muito alto, porque assim, existe a possibilidade de fazer isso pelo plano de saúde? Ou Não. é só... Não, o plano de saúde não cobre, né? Geralmente não cobre. Tem alguns poucos aí que têm oferecido para empresas, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, algumas empresas que têm... Como se fosse um benefício. Como se fosse um benefício para suas funcionárias, exatamente. Que têm oferecido, empresas grandes, né? Que têm oferecido para suas funcionárias que querem postergar, mas plano em geral não cobre, e são pouquíssimos os serviços públicos que oferecem. Eletivo, né, que é o social aí, que a paciente quer postergar, não tem serviço público. Casos oncológicos, que é isso que eu falei, a paciente vai fazer químio, câncer de mama, né, tal. Aí tem alguns serviços públicos, mas pouquíssimos que fazem. São poucas instituições. Pouquíssimos, é super difícil de conseguir, né? É isso que eu ia perguntar, se as pacientes oncológicas, elas tinham, por exemplo, esse tipo de tratamento de forma gratuita. Difícil. Tem poucos serviços em São Paulo, pouquíssimos. Poxa vida. E existe uma lista de fatores e aspectos que indicam essa baixa fertilidade? Um pouquinho do que a Bianca falou? Tem algum outro sinal que a gente possa... Isso é importante, porque assim, a paciente quando chega no meu consultório, ela frequentemente quer saber assim, poxa, mas não tem como saber se eu vou ter dificuldade lá na frente para engravidar? Não tem, né? Não tem como saber nada não nesse tem como caminho, prever a essa infertilidade. jornada. É muito difícil você prever a infertilidade. Né? Lógico, se ela tem endometriose, por exemplo, a gente sabe que mulheres com endometriose... Opa, quase, hein? A gente sabe que pacientes com endometriose têm uma incidência maior de infertilidade, então a gente tem que já levantar aquele alerta em relação aos pacientes com endometriose. Pacientes que já fizeram, por exemplo, alguma cirurgia na pelve, a apendicectomia, ou tiraram uma tuba... Apendicite? Não, supurada, aquelas que com infecção podem ter aderência na pelve. Você pode até pensar, putz, será que essa paciente vai ter algum problema com as tubas, né? Que são as trompas, né? Mas mesmo assim, você não sabe até essa paciente tentar engravidar e não conseguir. O diagnóstico de infertilidade, ele é retroativo, né? Você olha pra trás e fala assim, putz, ela tentou engravidar ali 12 meses de relações sexuais desprotegidas e não conseguiu. Ela é infértil. Então, a gente não... Apesar de ter alguns sinais aí, né? Endometriose, algumas cirurgias pélvicas, doenças, miomas, enfim. É difícil a gente prever a infertilidade. A reserva ovariana é um dos aspectos da nossa fertilidade. A fertilidade envolve um leque aí de aspectos. E a reserva é um aspecto só. E a gente, então, tem como atuar nesse aspecto aqui. Que não garante, então, que essa mulher vai ser fértil ou infértil. Ela não tem relação. É um dos aspectos da fertilidade. E como é que a gente avalia? Novamente, antimileriano e contagem de folículo antral. E casos na família, que foi o que chamou muita atenção da minha ginecologista. Isso é então, menopausa precoce, se você sabe que alguma prima sua, alguma tia sua, avó teve alguma dificuldade de engravidar, isso também é um ponto a ser avaliado ali, que foi o que me chamou a atenção. E agora, Bianca, você que passou por esse processo, como é que você poderia descrever, assim, como é que você passou por todas essas etapas, né? Você já falou que já passaram por 4 ciclos, se eu não me engano. 4. Você falou que é muito difícil,
Eu queria só entender um pouquinho, né? Porque a doutora, ela fala pra gente dessa questão técnica, mas eu queria saber da sua experiência, assim. Sim. Ai, meu Deus, Essa como é que jornada, foi? né? Porque, assim, eu conheço amigas que fizeram, mas elas não falam, assim. Sim. Ai, nossa, foi assim, foi essa. Recomendo, não recomendo? Ninguém fala. Então, eu acho que é muito individual. Eu também conheci nesse processo algumas mulheres que, assim, conseguiram muitos óvulos, que eram uma coisa mais tranquila, que foi mais fácil, né? Que não tiveram nenhum efeito colateral tão forte no corpo, que se passaram super bem. Eu não. Para mim foi muito difícil o efeito no meu corpo e emocional. Né? Então, essa coisa que você começa a pensar demais. Meu Deus, eu vou ter que usar logo isso, porque eu não sei se eu vou entrar logo na Esse é o menopausa ou ponto. não. Quanto que eu vou ter que fazer disso? A questão financeira também é difícil, porque você tem que parar tudo. Eu lembro que eu andava com uma frasqueira, porque as injeções que você usa, elas precisam ficar na geladeira. E eu trabalho com parto, eu não tenho um horário certo, né? E você tem um horário certo de aplicar as injeções. Então, eu andava com uma frasqueira para lá e para cá, com as minhas medicações. Então, assim, não dá para você sair para viajar, não dá para você sair à noite, porque é o horário que você vai aplicar. Então, é uma coisa que você vai se focar a sua vida toda para fazer o processo do congelamento. Eu tive tanta dificuldade de evolução, meu corpo não respondeu bem no primeiro, e a gente usou um dos protocolos em que mais tinha medicação e hormônio no primeiro. Tanto que, assim, você falou que normalmente são 12 dias, né, de estimulação. Eu tive que fazer 18. Porque meu óvulo não estava respondendo, não estava respondendo. E nesses 18 dias, você fica com um emocional muito abalado. Assim, é um emocional que eu lembro que tiveram dias que eu quis deitar às 6 da tarde. Eu não tinha vontade de levantar, eu queria deitar, eu não conseguia mais fazer exercício. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu faço esportes, eu faço musculação, eu não paro, nunca tô na minha casa, sempre tô fazendo alguma coisa. E foi um período que dava 6 da tarde, eu só queria deitar. Eu queria deitar, eu sentia muita... No final, né, das aplicações da injeção, tem dias que você dá 3 injeções. E eu sentia dores que eu não conseguia... Eu sentava no meu consultório para atender, eu encostava a barriga na mesa, sabe quando encosta? Assim, doía. Para amarrar o tênis, fazer, sabe, dobrar. Mas doía. então, o que eu ia falar é o seguinte, assim... esse foi o meu, foi o meu caso, o meu corpo responder dessa maneira. Então, foi muito difícil o primeiro, porque mexeu muito emocionalmente, muito. E no segundo, eu fiz uma técnica que é uma técnica italiana, que você emenda uma na outra. Né? Você dá... Chama do Stim. Essa técnica. Então, pra quem tem baixa reserva, né? E aí eu fiz logo em seguida, uma da outra. E foi muito difícil, porque na segunda eu tive um óvulo só captado. Na primeira eu tive 2. Então, na segunda foi um baque maior ainda, porque eu tava ali com um monte de hormônio. Tive 2 no primeiro, então vamos lá. Emenda, né? Emendei. Pode emendar nesses casos de baixa reserva. Mas o que é importante falar é que, assim, o seu caso, né, Bianca? Seu caso é de muito baixa reserva ovariana. Então, o que você apresentou, inclusive, de sintoma, foi o que eu falo que é o que eu acho que mais preocupa, que é a parte psicológica. E que acontece principalmente para quem tem baixa reserva. Essa parte psicológica pesa principalmente para quem tem baixa reserva, para quem tem algum assunto assim que queria engravidar agora, mas não pode porque não tem parceiro. Essa parte psicológica é uma das que mais pesam realmente, porque você desperta um assunto que estava ali, ó, quietinho, né? Então, inclusive, é um dos motivos das mulheres postergarem, porque elas não querem trazer esse assunto à tona. Isso incomoda. Incomoda. Né? Muitas muito. Querem tocar a vida e esquecer que esse negócio existe. Deixa de lado e vão deixando porque não querem tocar. Quero nem ver. A parte eu vou passar por isso. psicológica realmente é uma das que mais pegam, assim. Realmente é uma das que mais pegam. Em relação a sintoma físico, a efeito colateral físico, o que a gente observa? Quanto maior a reserva ovariana, mais sintoma a mulher vai ter, né? Porque os sintomas, eles são decorrentes dos hormônios produzidos pelos folículos. Então, quanto mais folículo eu tiver, mais hormônio eu vou produzir, mais sintoma eu vou ter. Que sintoma? Retenção hídrica. Barriga inchada, aquela distensão abdominal, aquela calça que não fecha, irritabilidade. Isso acontece, pode acontecer. E quanto maior o número de óvulos que a gente conseguir, geralmente maiores os sintomas. Mais sintomas a gente vai ter. Mas tem paciente que passa liso. Sim. Liso. Por isso que eu Liso, falei liso. no É início, muito né? Foi individual. foi individual. Essa foi a minha experiência, né? Para mim foi bem muito difícil. Essa questão de você
eu comecei a pensar, bom, pode ser que eu não consiga ser mãe. E eu trabalho com isso. Eu vejo gestantes todos os dias, eu atendo a Olha o que isso maternidade. traz, entende? É isso que eu falo. Eu vejo o que bebês traz em cada nascendo. uma. Então, eu fiquei pensando assim, pode ser que eu não seja mãe. Tô passando por esse processo para tentar aumentar a minha chance de ser mãe. Mas pode ser que eu não consiga. E aí, como é que é isso? Então, entrei realmente numa parte emocional, não só pelo que o hormônio te causa, mas por mexer nessa questão, né? E aí eu fiquei pensando, e aí, você adotaria? Já você começa a pensar, Olha, isso você que eu falo, adotaria uma começa, criança? A engrenagem ali, ó, não para. Né? E é uma entrega, assim, a dica que eu dou para quem passar por esse processo e for difícil e for mexer nessa questão não é algo que você tem que fazer, é uma escolha sua. Escolha fazer o congelamento, escolha passar por tudo isso. É uma chance que você tem. Se né? essa for a sua vontade. Mas assim, eu no início, eu ficava assim, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer, eu tenho uma reserva ovariana baixa, né? Eu tenho que fazer. Mas tem que nada. Aí, um dia eu conversei com uma mulher que ela fez com 40 anos, tudo isso, ela passou por tudo isso com 40 anos, e ela falou assim, eu fiz com toda a minha vontade, com todo o meu esforço, você não tem que fazer, Bianca. Você está escolhendo fazer. Se você quiser, você não faz. Né? Se você quiser, você não precisa fazer. Né? Então, eu acho que é um processo que você tem que fazer assim, vamos fazendo, o que der deu, sem expectativa, porque isso mexe muito a expectativa de ficar, quantos folículos? Mas eles vão ser bons ou não? Vai fazendo enquanto você consegue, enquanto você dá conta, para que seja mais leve. Depois eu falei, não vou mais andar com a minha frasqueira, eu vou ficar em casa, vai ter meu horário, porque senão é muita coisa, sabe? Então eu falei, vou fazendo, vou fazendo. É um congelamento de óvulos, assim, primeiro que ele tem que ser um plano B. Isso que é importante a gente falar também, né? Não é para ser plano A, é plano B. O plano A tem que continuar sendo engravidar espontaneamente. O plano B, se não der, não arranjar parceiro ou carreira não permitir, você tem alguma coisa ali, um seguro, enfim. Mas não é para ficar contando com ele. Por quê? Porque ele não traz 100% de certeza. Não. Pode não dar certo lá na frente. Então, não dá para ficar contando com isso. Mas acho que é um fator muito importante para as mulheres modernas, né? Porque antigamente tinha aquela questão do tipo, olha, o relógio biológico tá batendo, aí você vai lá, não sei o quê, você quer engravidar loucamente. E assim, você dá uma opção. Hoje é uma opção. Exatamente. Você não pode relaxar, mulher. Exato. Eu falo, tira o peso das costas. Exato. É o que é isso. Eu até, às vezes, as pacientes perguntam assim, mas quantos ovos eu tenho que congelar, tal? Eu dou as porcentagens, mas quanto você acha que tem que congelar? Eu falo, o tanto que vai tirar de peso nas costas. Quando você chegar ali sem peso nas costas, ou então com aliviada e tranquila... Me sinto segura, né? Porque é isso, você com essa quantidade... Às vezes você fala, aquela paciente que eu falo, né, que eu falo pra vocês, cenário o ideal versus o possível, em relação a custo e psicológico. Se, sei lá, ela conseguiu 5 óvulos, tem 40% de chance, isso já aliviou? Você tá aliviada? Nossa, é isso! Eu tenho 5 óvulos lá congelados e já me sinto muito em paz com isso. Não precisou Esse ano eu mais. decidi, eu falei, eu vou dar uma pausa, porque foi muito puxado, emocionalmente, fisicamente, ainda tô me recuperando, perdendo os meus quilinhos, né? Porque você fica tão assim, ansiosa, você come mais, né? Então, eu imagino. Tem o financeiro também, então eu falei, vou dar uma pausa e ano que vem eu vou retornar. Mas não vou retornar assim, meu Deus do céu, eu preciso retornar porque eu só tenho 5, eu tinha que ter 15. Eu vou retornar, é isso que eu falei, eu vou fazendo. Exato, eu vou fazendo. Se eu conseguir um por vez, porque foi também essa quebra de expectativa, né? Quando a minha médica falou, você vai ter que fazer 4, e pelo jeito eu vou ter que fazer muito mais, né? Hoje eu tenho essa expectativa, se eu tiver que colher um por vez, tá tudo bem. Mas já tenho 5 lá, tô mais tranquila. Tenho meus 5 frozens lá. É isso, eu acho que isso que é legal do congelamento, eu adoro. Porque você dá essa oportunidade pra mulher aí, pra ela conseguir tocar a vida sem esse peso absurdo do relógio biológico. Então, e o que a gente espera, na verdade o que eu espero muito, é que a tecnologia, ela avance de tal forma de que mais mulheres consigam ter isso. Sim. Cada vez mais, mais cedo. Acesso, né? E mais acessível, né? Porque eu acho que é um caminho ainda que tá um pouco Tá distante. Ainda. É uma bolha que consegue que fazer. Que é uma pena, né? E uma coisa que é legal falar aqui, que eu como parteira, que recebo já mulheres que passaram por isso, além do congelamento, existe algo que também possibilita muito as mulheres com uma idade mais avançada a engravidar, que é a ovodoação.
que ainda tem... Eu vejo que ainda tem um preconceito, né? E é difícil lidar com isso mesmo, né? Você usar o óvulo de outra mulher porque você não consegue gerar o seu próprio óvulo, né? Mas é uma oportunidade, né? Se você quer gerar um filho... Passar por essa experiência. Você fez seus congelamentos lá, não deu certo... Eu acho que é importante cogitar, pensar e a gente falar sobre ovodoação, porque ainda é uma possibilidade, né? Inclusive é isso. Se a mulher aceita bem a ovodoação, não tem nem por que ela congelar. Você nem precisa passar por isso. É verdade. Exato. Se ela fala, tô tranquila, não faço questão ali da minha genética, deixa o tempo passar. E se não acontecer espontaneamente a gravidez, ela faz uso dos óvulos doados. Ovodoação é isso, é que a gente não aceita, a sociedade não aceita muito bem ainda. É muito duro mesmo para a mulher. Eu já atendi mulheres que tiveram bebês de ovodoação e até hoje, assim, as crianças estão lá, cresceram, lindas, elas me mandam fotos, mas eu ainda sinto que elas têm esse componente ali. É difícil para mim lidar com isso da ovodoação. É difícil, não é fácil, não é algo fácil de aceitar, né? Eu acho que a decisão mais difícil é a aceitação. Assim, É a aceitação, eu falo que a ovodoação é construída. A decisão pela ovodoação é um processo construído. É muito difícil o casal ou a mulher que vai para a ovodoação de cara. É muito difícil. Geralmente ela tenta com os próprios óvulos, tenta, se frustra e... Ok, não aguento Isso já não mais acontece a ovodoação. tanto com a doação de esperma, por exemplo? Isso não acontece tanto, não sei. Eu acho que também rola, viu? Também, Esse negócio né? da parte Também. genética. A gente tem Acho uma até mais, coisa porque tem homens que são tão que machistas sente pra falar, nossa, pouco vai ter homem. Até mais. Porque às vezes... E tem essa questão também que você falou. Tá tentando engravidar não sei quanto tempo, mas ela deve ser... talvez ela não seja fértil, mas também tem a questão de Sim, rastreamento 50% é um, cara, 50% é homens, outro. parceiros. Né? Mas a primeira pessoa que a gente pensa é sempre na mulher, né? Mas olha isso, e causa de infertilidade? 30% feminino, 30% masculino, 30% combinado e 10% sem causa. Ou seja, é igual. É igual. Homem e mulher, causa de infertilidade. É muito doido, né? É Mas igual. o peso fica... Só que a gente tem a essa gente coisa lida da porque a mulher tem que gerar, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo, Erika. Ai, gente, gostei muito desse papo. Eu achei que foi esclarecedor. Tô muito feliz que vocês vieram aqui, Bianca. Tô muito feliz de poder falar como paciente, né? Porque eu sempre falo como profissional, mas é bom poder falar aqui da minha vida, da minha experiência. Claro que foi a minha experiência, não é assim para todo mundo, mas quem tiver passado por isso, como eu passei, é isso aí. Vamos viver aos poucos, né? Vai fazendo seu congelamento, sem expectativa. Tenta tornar isso leve, porque não é fácil mesmo. E a qualquer sinal, a dica que fica é faça o rastreamento o quanto antes. Fale com o seu ginecologista, converse. Fica olhando ali o aplicativo, se você tiver. Tem alguma Eu acho que coisinha escutar ali. o seu corpo, porque foi essa a minha primeira pontinha. Claro que a minha ginecologista, ela é ótima, incrível, maravilhosa. Fabiana Garcia, ela foi rápida, né? A minha dupla. Nossa, ela foi maravilhosa. Ela que me ajudou, mas assim, veio primeiro da minha pontinha que eu olhava pro meu ciclo e falava, tem alguma coisa? Eu acho que, além disso, né? Eu acho que a mensagem é, passou dos 30 anos, não pensa em engravidar nos próximos 2 anos, não tem, né? Ou não tem parceiro, ou não vislumbra por carreira e tal. Vai conversar. Conversa. Vamos dar uma olhada ali. Exato. Vai no especialista. Eu acho, inclusive, que especialista em reprodução é melhor do que você procurar o seu gineco muitas vezes. Às vezes o gineco ele não tem a informação suficiente, porque cada vez hoje na medicina a gente é subnichado, né? Cada vez mais subespecializado. Compartilhado, né? Os campos. Então, vai agenda ali um papo com um especialista em reprodução, vai se informar. Será que é para mim o congelamento? Ou então, quais são as minhas opções? Será que eu preciso fazer um congelamento? Será que... Enfim, vai conversar. Eu acho que isso é importante, né? Passou dos 30 anos, beirando os 35, então nem se fala, né? Passou dos 30 anos, vai buscar uma conversa aí com um especialista em reprodução. Porque tá aí. Tá aí. É demais. Tá aí. Adoro. E logo, né? Gente, passa muito rápido. Então é isso. Muito obrigado por vocês duas terem vindo aqui hoje. Você que ficou com alguma dúvida, quer mandar dúvida... Quem sabe a gente não marca um outro bate-papo com a doutora? Perguntas. Exato. Né? Mande suas perguntas, os seus relatos. Quiser compartilhar com a gente ou a sua história, manda pra gente, vamos conversar, porque eu acho que esse canal aqui ele tá aberto justamente para isso, para que as mulheres conversem, mandem esses assuntos para as amigas que às vezes estão passando por essa fase, às vezes não sabem muito bem o que fazer, não é? É isso mesmo.
E aí é isso. E a gente vai conversando e eu vejo vocês no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muito. Adorei. Um beijo grande e até semana que vem.